Minha vizinha alugou meu quarto no Airbnb, sem eu saber. Olha, até hoje eu fico passada de lembrar que eu fui vítima de um golpe, dentro da minha própria casa. E não foi qualquer golpe não, foi um golpe arquitetado pela pessoa que eu jurava que era a vizinha mais gente boa do bairro. Mas antes de tudo, deixa eu te contextualizar. Eu moro numa casa que tem duas entradas. A parte da frente, que é onde eu fico, e a dos fundos, que é uma casinha menor, onde mora Marlene, minha vizinha há mais de 3 anos. Sempre foi uma convivência bem tranquila, sabe? Daquelas de pedir açúcar, trocar fofoca no portão, falar da vida dos outros e rir das desgraças alheias. E eu, inocente, achava que a mulher era praticamente da família. Só que tudo começou a azedar quando eu precisei fazer uma viagem rápida para resolver uns assuntos de família. Fiquei fora por 2 semanas. Deixei minha casa trancada, tudo certinho, e avisei só para Marlene, para ela ficar de olho, qualquer coisa me avisar. Afinal, quem mais, né? Mal sabia eu que foi aí que eu assinei, sem querer, meu próprio atestado de trouxa. Quando voltei da viagem, percebi que tinha alguma coisa estranha. Primeiro, uma toalha diferente pendurada no varal. Depois, umas garrafas de cerveja que não eram minhas na lixeira. Mas o auge, meu amor, foi quando eu entrei no meu quarto e encontrei uma moça. Isso mesmo que você ouviu. Uma moça, de mala e tudo, deitada na minha cama, mexendo no celular como se fosse a dona do ambiente. Na hora eu congelei. Meu cérebro simplesmente travou tentando entender se eu estava no endereço certo, se eu tinha batido com a cabeça na viagem ou se aquilo era algum tipo de pegadinha. Aí a moça olhou para mim, toda simpática, e mandou um oi. Você que é a anfitriã do Airbnb? Seu quarto é lindo, viu? E eu? Gente, eu só consegui responder um o quê? Eu achei que fosse um engano, um erro, que ela tinha se confundido de endereço. Só que não, minha filha. O que eu descobri depois disso me fez querer arrancar os cabelos. E te digo, isso foi só o começo. Depois do choque inicial, comecei a questionar a moça, que se chamava Júlia, por sinal, sobre como ela tinha chegado ali e por que estava no meu quarto, que, convenhamos, eu nunca tinha alugado para ninguém, muito menos para um estranho. A Júlia, toda descontraída, me contou que estava hospedada ali por meio do Airbnb. Eu, incrédula, perguntei: Airbnb? Mas eu nunca anunciei meu quarto. E aí ela soltou a bomba. Ah, não foi você, foi a sua vizinha Marlene. Ela colocou meu quarto no site e me alugou por 2 semanas. Gente, vocês têm noção do que eu ouvi? Minha própria vizinha alugando meu quarto sem meu consentimento, enquanto eu estava fora da cidade, e eu sem saber de nada. Fiquei passada, tentando entender se aquilo era real ou se eu estava num daqueles filmes de comédia que a gente assiste e pensa: que absurdo, isso nunca acontece. Só que estava acontecendo comigo. A Júlia me mostrou até a página do Airbnb, com fotos do meu quarto. Algumas delas eram fotos que eu mesma tinha tirado para anunciar um outro imóvel no passado, e que, por sorte, eu tinha deixado salvas no meu computador. A descrição estava toda adaptada, falando que o quarto era aconchegante e bem localizado, claro, mas sem mencionar que quem estava hospedada ali era uma estranha e que a dona da casa nem sabia disso. Eu não podia acreditar no tamanho da ousadia da Marlene. No fundo, queria entender o motivo, porque eu sempre achei ela gente boa, mas aquele ato de colocar meu quarto no Airbnb era uma traição nível hard. E olha que a coisa só piorou quando eu tentei ligar para Marlene. Ela simplesmente sumiu do mapa. Não atendia, não respondia a mensagem, parecia até que tinha evaporado. Aí meu coração começou a acelerar, não só pela raiva, mas porque eu sabia que ali tinha um problema sério. Alguém morando na minha casa, alugando meu espaço, sem pagar nada, e com total liberdade para fazer o que quisesse lá dentro. Se eu já estava surpresa, segura mesmo só fiquei depois que resolvi abrir a porta do meu guarda-roupa e vi algumas roupas estranhas misturadas com as minhas. Eu juro que meus olhos quase saíram da órbita. A situação estava ficando surreal e eu não sabia nem por onde começar a resolver aquele rolo. Era um golpe dentro de casa, literalmente, e eu era a vítima. Aí pensei, será que isso é coisa de filme? A vizinha que parecia gente boa, me enganando e faturando com o meu quarto. E se isso já não fosse o suficiente, teve coisa pior ainda. Depois de perceber que a Marlene tinha desaparecido e que a Júlia estava instalada no meu quarto como se fosse dona do pedaço, eu sabia que precisava agir rápido, mas com muito cuidado, porque a situação estava mais tensa do que reunião de condomínio discutindo barulho. Primeiro, tentei entender o que a Júlia sabia sobre a tal reserva que fez com a Marlene.
Ela contou que a vizinha, minha vizinha, tinha sido super solícita, explicando tudo, passando as chaves e até dando dicas sobre a vizinhança, os melhores lugares para comer e as rotas de ônibus. Ou seja, a Marlene realmente preparou o terreno para essa invasão Airbnb. A Júlia, coitada, estava achando que tinha feito o negócio da vida, porque o quarto era bonito, barato e a localização era ótima. Então ela não fazia ideia de que estava no meio de um golpe gigante. Naquele momento, comecei a ligar para o suporte do Airbnb, esperando uma luz no fim do túnel. Mas, claro, não foi tão simples assim. O atendimento estava lotado, ninguém respondia direito, e as respostas que eu recebia eram no melhor estilo: estamos analisando o seu caso. Enquanto isso, eu precisava tomar uma decisão: pedir para a Júlia sair? Como que eu ia expulsar uma pessoa que, teoricamente, tinha um contrato feito por outra pessoa? Era como se eu estivesse tentando tirar um inquilino que nem sabia que não era realmente inquilino. O mais engraçado, ou triste, é que a Júlia já tinha até feito amizade com a vizinhança e estava comentando que a dona da casa era um pouco reservada, mas parecia gente fina. Eu queria rir para não chorar. O pior é que, no meio de tudo isso, começaram a aparecer umas mensagens no meu WhatsApp. E adivinha? Eram hóspedes antigos que tinham alugado com a Marlene também. Sim, minha vizinha não tinha alugado só meu quarto. Ela estava fazendo uma hotelaria paralela, alugando praticamente todo mundo que queria ficar ali, sem meu consentimento, e, obviamente, sem dividir o dinheiro comigo. Eu fiquei com a sensação de que estava num episódio daqueles de série de crime, só que com um toque de comédia pastelão. E, para piorar, as contas começaram a chegar. Água, luz, internet, tudo no meu nome, claro, e subiram absurdamente. Agora eu estava pagando por hóspedes que eu nem conhecia, e que, por sinal, estavam usando meu espaço para viver suas aventuras temporárias. Nessa altura do campeonato, eu só queria um lugar para chorar, rir e processar a Marlene. Porque, isso aí não é brincadeira, é golpe dentro de casa, daqueles que só dá vontade de contar pros vizinhos, para ninguém botar o pé na minha porta sem passar pela minha aprovação. Confesso que, nesse momento, eu já estava com o psicológico na corda bamba. Pensar que minha vizinha, aquela que eu dava bom dia toda manhã, estava fazendo uma coisa dessas, é de perder a fé na humanidade, né? Eu tentei de tudo para resolver a situação amigavelmente. Mandei mensagem, liguei, até deixei bilhete no portão da casa dela, tudo no maior jeitinho possível, porque, né, não adianta aumentar a confusão. Mas nada. Marlene sumiu como fumaça de cigarro, e o telefone dela estava sempre fora de área. Foi quando eu decidi que precisava tomar uma atitude mais drástica, afinal, ninguém merece ser passado para trás desse jeito. Liguei para a polícia para relatar a situação, afinal, não é todo dia que alguém descobre que uma vizinha está alugando seu quarto por conta própria, sem autorização. Aí que vem a parte que eu mais ri, e também me revoltei. Quando os policiais chegaram, já meio céticos, tentaram explicar que essa história de Airbnb clandestino dentro de casa era complicada, porque, teoricamente, quem tinha contrato com a Júlia era Marlene, não eu. Ou seja, estava tudo embolado. E eu? Só me restava cruzar os braços e esperar que eles fizessem alguma coisa, o que não aconteceu na hora, porque a burocracia e a confusão de responsabilidades é gigante. Durante esse período, tive que lidar com os hóspedes, porque, sim, mais gente começou a aparecer. O negócio estava ficando tipo pousada clandestina. A Júlia não estava sozinha. Outras pessoas vinham, ficavam e saíam, e a cada troca de hóspede, eu ficava com o coração na mão. Eu passei a andar pela minha casa quase que como uma estranha, cheia de cuidado para não invadir o espaço que, no fundo, não estava mais totalmente meu naquele momento. Uma situação que parecia roteiro de comédia pastelão, mas que era muito real. Para tentar amenizar, comecei a colocar placas pela casa dizendo proibido alugar sem autorização e espaço particular, porque, aparentemente, era o que precisava ser feito para deixar claro que ali não era um hotel. Claro que a Marlene, se via isso, não ligava. Afinal, ela estava em outro lugar, curtindo o sumiço. Eu só queria que ela percebesse o tamanho do estrago e que me pagasse pelo prejuízo, que não foi pouco. E, para completar, no meio desse caos, comecei a receber mensagens no grupo do bairro, porque, claro, os moradores estavam percebendo a movimentação estranha na minha casa. A gente sabe como a fofoca corre rápido, né? Começaram a surgir piadas, comentários e até provocações sobre a pousada da Marlene. Eu estava entre a vergonha e a raiva, mas mantive a cabeça erguida, porque tinha que dar um jeito de recuperar meu espaço e minha paz. E foi aí que decidi que não ia deixar barato e que essa história ainda ia dar muito o que falar. Depois de toda essa confusão, eu decidi que era hora de tomar as rédeas da situação e colocar um fim naquela bagunça. Primeiro passo: convocar uma reunião com os vizinhos. Sim,
porque a pousada clandestina da Marlene estava deixando todo mundo de orelha em pé, e eu precisava do apoio da comunidade para entender o que estava rolando ali. Marlene, claro, continuava sumida, como se tivesse caído da face da terra, e isso só aumentava o mistério. Na reunião, contei toda a história, mostrando as mensagens do Airbnb, as fotos do quarto e os relatos dos hóspedes que passaram por ali. A reação geral foi uma mistura de choque, risadas nervosas e aquela curiosidade típica de quem adora um babado. Teve até quem falou: essa Marlene é uma figura, hein? Quase virou dona de hotel. Mas, por mais engraçado que fosse, a situação era séria. Aí foi que o bairro decidiu agir junto. Combinamos de ficar de olho, alertar qualquer movimentação estranha e, claro, evitar que mais gente fosse prejudicada. Enquanto isso, eu ainda tinha Júlia morando no meu quarto, o que deixava tudo ainda mais surreal. Ela já estava se sentindo em casa, tinha comprado umas coisinhas para decorar o espaço e até perguntava quando eu iria trocar o colchão, como se eu tivesse tanta vontade de ficar dividindo meu quarto com hóspedes clandestinos. Cheguei até oferecer para ela um desconto se quisesse ficar até o final da reserva, mas deixei bem claro que depois eu ia precisar do meu quarto de volta. Ela entendeu e se comprometeu a sair sem maiores problemas. Foi um alívio, mas a maior batalha ainda estava por vir. Fazer a Marlene responder pelo que fez, claro, me ressarcir por todos os danos financeiros e morais. Contratei um advogado para encaminhar uma notificação formal, exigindo que ela se manifestasse e pagasse os prejuízos, água, luz, internet, além do transtorno que causou. Aí, meu amor, você acha que ela apareceu para resolver as coisas? Nada disso. Marlene ficou calada, fugindo de todas as tentativas de contato. Parecia que ela tinha virado mestre em sumiço e mágica. Eu tive que lidar com isso sozinha, tentando não perder a sanidade enquanto via meu espaço sendo invadido, minha confiança traída e minhas contas nas alturas. E o mais engraçado, ou trágico, é que toda essa situação virou motivo de piada no bairro. A pousada da Marlene ganhou até apelido, e eu virei praticamente a dona do Hotel Fantasma, aquela que ninguém sabe se aparece, mas que está sempre pagando a conta. No fim das contas, essa história me ensinou duas coisas importantes. A primeira é que nem todo mundo que sorri pra gente é confiável. A segunda, que a gente tem que ficar de olho na vizinhança, porque às vezes o golpe tá mais perto do que a gente imagina. Agora, a parte que vocês querem ouvir. Será que a Marlene pagou alguma coisa? Ou será que eu fiquei no prejuízo total? Calma que ainda tem mais. Depois de mandar a notificação pelo advogado, achava que a Marlene ia se tocar e pelo menos aparecer para tentar resolver, né? Que nada. Foi um silêncio tão grande que até dava para ouvir o eco das minhas esperanças indo embora. Enquanto isso, as contas continuavam chegando. Água, luz, internet, tudo no meu nome, claro, com valor que parecia mais uma brincadeira de mau gosto. Me senti praticamente como a gerente de um hotel que nunca recebeu um centavo. A Júlia já tinha ido embora, ufa, mas o estrago financeiro e emocional estava aí, firme e forte. Foi então que decidi ir para o ataque. Procurei o suporte do Airbnb para tentar remover o anúncio fraudulento da minha casa. Gente, isso foi uma novela à parte. Era mensagem para lá, resposta para cá, um vai e vem de burocracia que me deixou exausta. Eles me pediam documentos, provas, prints, mensagens, e eu juntava tudo, porque tinha certeza de que não podia deixar aquela situação continuar. Consegui derrubar o anúncio depois de muito esforço, mas o estrago já estava feito. Foi aí que a coisa ficou mais engraçada, ou trágica, dependendo do ponto de vista. Começou a circular no bairro e até nas redes sociais que minha casa virou pousada Airbnb da Marlene, e as pessoas vinham perguntar se podiam alugar comigo. Eu, com aquela cara de você tá falando sério, não sabia se ria ou chorava. Aproveitei a onda e comecei a brincar com a situação, postando memes e comentários cômicos nas redes, porque se não rir, a gente surta, né? Mas apesar da zoeira, o prejuízo era real e eu queria justiça. Então, entrei com uma ação na justiça contra Marlene, pedindo ressarcimento dos valores gastos e uma compensação pelo transtorno. Isso me deu algum conforto, porque sabia que estava fazendo o que podia para me proteger e evitar que outras pessoas passassem por isso. E sabem o que foi o mais surpreendente? Depois de meses de sumiço, Marlene finalmente apareceu, com um papo super manso, dizendo que não queria confusão e que não sabia que aquilo ia dar tanta dor de cabeça. Eu quase caí para trás. Sério, quem faz uma dessas e depois vem pedir desculpas como se fosse a coisa mais normal do mundo? Tive que segurar o riso e a vontade de mandar ela dar uma voltinha, com uma mala, claro. Claro que eu não engoli isso. Mantive a postura firme, disse que ela tinha que assumir a responsabilidade e que nada estava resolvido ainda.
Ela prometeu tentar pagar alguma coisa, mas, sinceramente, eu não tô muito otimista. Então, por enquanto, sigo na luta para recuperar meu espaço, minha paz, claro, meu dinheiro, porque ninguém merece pagar conta de Airbnb sem ganhar uma comissãozinha, né? Essa história virou uma verdadeira saga, com direito a momentos engraçados, estresse, reviravoltas e um monte de aprendizado. E olha, se alguém aí pensa em alugar seu quarto, fique de olho, porque às vezes o golpe está mais perto do que você imagina, e pode até estar do lado, naquele sorriso simpático da vizinha. Depois de toda essa saga digna de roteiro de filme, finalmente chegou a hora de fechar esse capítulo da pousada clandestina. Com a ajuda do advogado, consegui avançar na ação contra Marlene, que não teve outra alternativa a não ser começar a pagar um parcelamento mínimo da dívida. Não foi o valor que eu queria, mas já foi uma vitória. Afinal, arrancar dinheiro de quem não quer pagar é praticamente esporte olímpico. A relação com a vizinhança, que tinha ficado meio abalada, foi se restabelecendo aos poucos. Eu comecei a fazer questão de estar mais presente nas reuniões do condomínio e em eventos do bairro, porque aprendi que, em cidade pequena, a fofoca voa, mas a união também ajuda a manter a paz. E quanto a Marlene? Bom, ela virou quase uma lenda local. Até rolou aquele papo de boate que ela tentou alugar outro quarto na casa da tia e foi barrada, porque a notícia correu solta. Cuidado com a Marlene, a do Airbnb clandestino. Ela tentou se justificar dizendo que só queria ganhar um dinheirinho extra, mas, né, foi mais que isso, foi um golpe com direito espetáculo. Eu, por minha vez, segui a vida com mais cuidado e olho aberto, porque depois dessa, aprendi que confiança tem limite e que nem todo mundo que mora ao lado é amigo. Ah, e uma coisa engraçada, depois dessa confusão toda, algumas pessoas começaram a me perguntar se eu não queria alugar um quarto, como se eu fosse uma agência de turismo oficial. Eu ria e dizia que não, que meu quarto já tinha passado por muito drama e estava de folga para sempre. No fim das contas, essa história serviu para me ensinar a ser mais cautelosa e a valorizar meu espaço, meu tempo e minha energia. Além disso, foi uma baita história para contar, daquelas que fazem a gente rir depois de passar pelo sufoco. E se tem uma coisa que eu aprendi é que a vizinhança pode ser um campo minado, mas também pode ser um apoio, se a gente souber como lidar. Então, fica o conselho: se uma vizinha oferecer para alugar seu quarto no Airbnb sem avisar, corre. Ou pelo menos manda mensagem para ela que vai rolar treta. Porque, sério, golpe dentro de casa não tem preço, mas tem história para contar e muita risada no final. Se inscreve e ativa o sininho para mais.